Olá, boa tarde, alunos do segundo ano. Nós vamos trabalhar hoje com o romantismo, mas com a primeira geração do romantismo. Vocês terão que fazer muitas leituras, vão ter que assistir a alguns vídeos para a gente dar início a esse conteúdo. E, e eu pedi, né, na aula retrasada já para vocês fazerem um pequeno estudo, uma introdução sobre o assunto, mas eu quero dizer para vocês algumas coisas importantes. Primeiro, época. Quando tudo começou? Quando, né, foi lançado, foi publicado o primeiro livro que fala do romantismo, dessa primeira geração romântica. 1836. Então anotem aí, peguem a caneta, peguem o caderno e anotem. 1836, Gonçalves de Magalhães lançou um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades. Vejam bem, 1836, um pouco antes, né, mais ou menos uma década antes, um pouco mais, o que acontecia no Brasil? Vamos pensar em questões na questão do contexto, vamos contextualizar, né, o contexto histórico. 1822, o que essa data diz? 1822 foi quando aconteceu a independência do Brasil, ou seja, Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Então, demorou alguns anos, porque também um trabalho escrito ele demora para ser produzido, mas naquele momento da independência do Brasil, surgiu nos poetas o desejo de exaltar a minha terra. Opa, peraí, agora somos nós somos independentes, então a questão de identidade, o que nós temos, né? Vamos colocar tudo isso no papel, o que nós temos? Então passou-se a engrandecer tudo o que havia no país, desde a vegetação, o clima, então fauna, flora, e por que não? Na verdade, não haveria como sair disso, como exaltar toda a natureza e não exaltar o indígena, os primeiros habitantes do nosso país. Então, essa primeira geração ela é marcada por isso. Quero que vocês anotem algumas palavrinhas essenciais dessa geração que vão aparecer nos vestibulares para vocês, tá? Então, nós estamos falando do romantismo, primeira geração do romantismo. Nós temos uma geração ufanista. O que seria ufanista? O que seria ufanar? Ufanar é sentir orgulho. Então, essa geração é uma geração que se orgulhava da sua terra, que exaltava ao extremo tudo que era brasileiro, tudo que era nosso, tá? Do Brasil. Então, anotem aí, ufanista. Além de ufanista, era ultranacionalista. Essa questão da identidade, ela foi muito forte entre todos os poetas. Então, os poetas e escritores da época, tá? Que não são só poetas, alguns escreveram romances. Então, há essa questão da ultranacionalidade, o patriotismo mesmo, e amar sua terra de maneira exagerada. E além disso, era conhecida como fanista, essa de primeira geração, como ultranacionalista e como indianista. Indianista por quê? Porque eles vão exaltar, eles vão colocar como herói sempre o indígena. Então, as obras publicadas, os romances publicados, eles colocam como o grande herói da história os indígenas. O que foi muito bacana, né, naquela época. Então nós temos dois Gonçalves aí. Temos o Gonçalves de Magalhães, que deu o pontapé inicial, né, em 1836, com o seu primeiro livro do romantismo e dessa geração. E nós temos também o Gonçalves Dias. Gonçalves Dias foi o que
o que chamou muita atenção neste período. Ele publicou um livro chamado Ijucapiraná, e esse livro falava de um guerreiro tupi muito poderoso, muito forte, e ele foi capturado pela tribo que era canibal, né? Que era a tribo dos Timbirás. Então, os Timbirás capturaram. Para quê? Uma tribo canibal. Capturou um guerreiro fortíssimo. Conseguiu capturar um guerreiro fortíssimo. Para quê, gente? Para devorar. É isso, para comer o indígena que foi capturado. Então vamos pensar, por que eles eram malvados? Não, é por uma questão de crença. Eles acreditavam que se comessem a carne daquele guerreiro que foi capturado, eles se tornariam fortes tanto quanto ele. Então era por uma questão de crença. E isso era tão comum que o próprio homem que foi capturado, ele entendia e respeitava. Bom, me capturou, paciência, né? Eu vou morrer, eles vão me devorar, né? Porque era uma questão de respeito também. E nesse livro mostra muito isso. E o barato é que eles pedem para ele, eles falam assim, olha só, esse guerreiro, pedem a esse guerreiro tupi, né? Você vai ter que cantar uma música pra gente antes de te matarmos e comermos todo o seu corpo, seus órgãos e tudo mais. Precisamos que você cante uma música pra gente. E essa é uma tirada fantástica do livro, porque é usado um recurso estético, é usado um recurso estético muito bacana, que é o do som. Ele canta, e quando você lê no livro, você consegue escutar o batuque, como se fosse um ritual ali, ele cantando e o batuque acontecendo ao mesmo tempo. É fantástico esse recurso estético, é uma tirada muito interessante do autor. Então, a música que ele cantou foi a seguinte, que está no texto. Ele cantou assim: meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho da selva, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Então, ele repetia esses versos diversas vezes, formando essa sonoridade de um batuque. É como se estivesse acontecendo o ritual, como se nós estivéssemos ali assistindo a esse ritual. Bom, então nós temos esses dois autores dessa geração, mas eu quero falar nessa introdução também sobre José de Alencar. Então nós vamos ler o livro Iracema, de José de Alencar. Eu vou colocar em PDF para vocês, na plataforma, para vocês lerem. É um livro, eu não vou conseguir controlar essa leitura. Acho que até consigo, mas eu não pensei como eu vou controlar essa leitura. Mas eu quero que vocês leiam, porque é um livro que é pedido em vestibulares. Então, lá na frente Enem, você precisa entender as questões do Enem, qual é o contexto histórico daquele texto. Então, se você lê o livro e aparece uma questão com um trecho do livro na prova do Enem, você já sabe de quando é. Você sabe qual é o livro, você sabe qual é o autor e de quando é. Então, fica mais fácil para você responder a questão. Então, por favor, leiam mesmo o livro Iracema, que eu vou colocar em PDF. Se quiserem assistir ao filme, é um dos poucos filmes que eu acho que se aproxima do livro, porque eu tenho um problema com filmes baseados em livros. Eu sempre acho que falta muita coisa para que, lógico, né, o livro ele tem uma capacidade gigantesca de armazenamento e o filme ele vai acontecer em 2 horas de duração no máximo. Então, mas o Iracema é um filme que vale a pena assistir, porque ele é muito fiel ao livro. É um dos poucos que eu acho que conseguiu ser fiel àquilo que foi escrito. Então assistam Iracema se vocês puderem, assistam ao filme. Gente, marca
um horário aí para vocês fazerem uma sessão pipoca todo mundo e depois vocês discutem no grupo de vocês sobre o livro. Ai, professora, eu vou fazer isso? Vai, é gostoso, se dedique ao estudo. Nesse momento é importante. Cabeça vazia é oficina do diabo, já dizia, né? Então, não, procure o que fazer. E é assim você está estudando também, tá? Então essa é a primeira geração, na próxima aula eu falo sobre a segunda geração. Vou deixar o material de apoio, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Beijo!